Sob a superfície de tudo em torno de nós, há uma série de descobertas e aventuras incríveis que deixaram essas coisas em nossas vidas cotidianas. A maioria de nós passa todos os dias sem sequer saber dessas histórias. Muitos dizem que não podem viver sem, mas não fazem ideia dos 1.500 anos de traições, apostas ousadas, dificuldades terríveis e até a sedução necessárias para que o café estivesse conosco hoje. A história do café. Nossa história começa nas planícies da África com um elenco de personagens incomum. A lenda sobre a descoberta do café por Caldi. Caldi fazia longas viagens pelas montanhas do país e numa delas, quando se cansou, ele percebeu que os bodes estavam com muita energia e pulavam freneticamente. Quando tentou saber por que eles se comportavam assim, acabou descobrindo que eles mastigavam frutos de um galho. Ele foi lá, experimentou esses frutos e descobriu que ele também ganhou energia e ficou muito mais agitado. Caldi então levou os frutos para um curandeiro e falou a ele sobre os efeitos. O curandeiro desaprovou e jogou os frutos no fogo. Mas enquanto os frutos torravam, produziram um aroma que até o curandeiro achou muito atraente. Então ele recolheu os grãos e dissolveu na água. Assim surgiu a primeira xícara de café. Hoje o café é o segundo produto mais comercializado do mundo, mas até 300 anos atrás a única maneira de tê-lo era roubando. Só em 500 anos depois de Cristo, os grãos de café seriam torrados no Iêmen e no Egito. E a bebida que conhecemos hoje foi tomada pela primeira vez. No século XVI, as primeiras cafeterias abriam no mundo muçulmano. Mas os árabes que acreditavam que a bebida tinha poderes místicos guardaram seu tesouro e se recusaram a exportar os grãos férteis para o Ocidente. Como um curandeiro contrabandeou café para a Índia. Por quase 500 anos, os árabes aproveitaram o café, mas ninguém mais no mundo. No século XVII, Baba Budan, um curandeiro indiano, estava em peregrinação em Meca. Ele passou a gostar do café como outros curandeiros na área, já que ele aumentava a experiência religiosa. Numa obscura noite árabe, Baba Budan pegou 6 grãos férteis, pôs nos bolsos de seu dote e os contrabandeou para fora de Meca. A jornada de Baba Budan acabou numa emboscada fatal, mas os grãos chegaram à Índia, onde foram plantados e deram frutos. Hoje, Baba Budan é reverenciado como santo indiano e como o homem que libertou o café. Mais tarde, naquele século, o café chegou na Europa e se tornou um sucesso instantâneo. Os holandeses chegaram a monopolizar o comércio, plantando em suas colônias, mas logo cometeram um erro. Deram uma planta de presente ao rei Luís XIV da França. Grãos inférteis eram comuns na Europa, mas uma planta viva era extremamente rara e preciosa. O café era de enorme importância. No comércio internacional naquele tempo e para Luís XIV era um bem precioso. Isso fica evidente na sofisticação da estufa criada para manter essa linda planta de café. Enquanto o rei Luís não tinha interesse em dividir seu bem precioso, outro homem tinha planos para o futuro do café na Europa. Primeiro, ele teria que pôr as mãos na planta do rei Luís. Havia um soldado da marinha francesa chamado Gabriel Mathieu de Clié, que era um soldado ambicioso, para dizer no mínimo. Ele decidiu que queria competir com o comércio global dos holandeses. Se conseguisse uma fração de um pedacinho daquela planta e pudesse levar para a colônia francesa da Martinica, então ele teria sua chance. De Clié pede ao rei um pedaço da planta real e Luís XIV, obviamente, ele recusa. De Clié escala o muro, faz um ataque à luz da lua, entra na estufa, pega um pedacinho e foge sem ser visto. Esse seria o primeiro numa série de apuros perigosos para De Clié, depois que ele sai da França para o Caribe. Mas para De Clié, sua vida tinha importância secundária diante da saúde de sua planta preciosa. Como ele contou em seu diário, um passageiro invejoso da planta tentou comprá-la. Depois que De Clié se recusou, o vilão quase partiu a planta ao meio, tentando tirá-la de suas mãos. Mais tarde, em sua viagem, um navio pirata tunisiano atacou e tentou capturar seu navio e sua preciosa carga.
Depois de uma briga feroz com os piratas, o navio de Declue escapa por pouco e com ele, principalmente, a planta a salvo. A seguir, o navio enfrenta uma tempestade violenta, sacudindo o barco violentamente e ameaçando mandar o navio de Declue e sua planta para o fundo do mar. A tempestade passou e mais uma vez Declue e sua planta sobreviveram. O barco ficou flutuando em paz debaixo do sol. Essa calma, que parecia um alívio, provou ser mais sinistra que qualquer ameaça anterior. Logo, o suprimento de água ficou escasso. Morrer de sede é um dos piores destinos que podem ocorrer a um homem. Mas Declue queria arriscar, dando sua cota à planta de café. Fraco de sede e de exaustão, Declue não sabia na hora, mas ele e sua planta só precisariam suportar mais poucos dias. Sua aposta desesperada valeu a pena. O navio, enfim, chegou a Martinica, onde, sob guarda constante, a planta cresceu, frutificou e se multiplicou. Nos 50 anos seguintes, a planta de café de Declue deu uma família de umas 18 milhões de outras plantas. A maioria das pessoas hoje não sabe desses perigos. Elas só pensam no café como uma maneira prazerosa de começar o dia. Grande história e pequenas coisas. Com o passar do nosso dia, somos rodeados por coisas simples que chegaram em nossas vidas através das circunstâncias mais dramáticas. Vejam nossa xícara de café matinal. Foram encontradas xícaras feitas de crânios humanos datadas de 12.700 a.C. Um cara como Joe deve saber que os grãos vieram do Brasil, mas não faz ideia do que foi preciso para que eles chegassem lá. O espião que tornou o Brasil o maior produtor de café do mundo. O governo brasileiro queria uma parte do comércio do café, mas não tinha a planta. Então, em 1727, enviou o tenente-coronel Francisco de Melo Palheta para buscar algumas na Guiana Francesa. O tenente-coronel Palheta foi despachado para a Guiana Francesa e sua missão oficial era uma disputa de fronteiras, mas sua tarefa real era conseguir uma planta de café. Mas no século XVIII as plantas de café eram bem guardadas. As plantações eram literalmente vigiadas. O governador sabia que o que tinha era valioso e que outras pessoas iriam tentar roubar. Então Palheta decidiu que concentraria seu ataque em um alvo mais fácil, que seria então a esposa do governador, Marie Claude. Palheta era conhecido por seu charme legendário e o poder que tinha sobre o sexo oposto. Ele estava pronto a usá-lo se fosse para ajudar ao seu país. Sendo um cavalheiro, Palheta não falava do que se passava a portas fechadas. Mas sabemos que antes de seu retorno ao Brasil, Marie Claude deu a ele uma demonstração de seu afeto. Seu verdadeiro presente estava escondido dentro. Essa semente cresceria e se multiplicaria, estabelecendo o Brasil um dia como o maior império de café do mundo. Em 1800, a planta se tornaria a base da agricultura sul-americana. Hoje há 6 bilhões de plantas de café no Brasil, produzindo 1/3 do café do mundo. E também uma fragrância familiar nas mesas de café da manhã do mundo todo, que agora nós nem consideramos.